dia a todos. Eu sou o André, sou residente do primeiro ano de cardiologia. Eu vou apresentar o Heart-In, primeiro o caso do Heart-In de hoje. E o caso é o paciente JLCA, de 49 anos, de aproximadamente 70 quilos, 1,42 de altura. IMC de 34. Paciente hipertensa, diabética, com hipotireoidismo, sem história de tabagismo ou etilismo. Já vi com uma extensa lista de medicações em uso, estava usando a S100, simvastatina 40, losartana 50 duas vezes, carvedilol 6,25 duas vezes, vastarel 35 duas vezes, isosorbida 25 três vezes, insulina NPH 10 à noite, Xigdu 2 comprimidos por dia e levotiroxina 75. E ela vinha com uma queixa de dispneia aos moderados esforços. A história dela começa em setembro de 2020, quando ela vinha com uma queixa de angina CCS4 e dispneia aos pequenos esforços. Começou nessa época. Foram, então, iniciados os medicamentos que ela está usando atualmente em novembro do ano passado, depois que ela fez um cateterismo que veio com lesões arteriais. Desde então, depois do início desses medicamentos, ela teve um controle álgico, porém ela persistiu com uma dispneia aos moderados esforços. O último episódio de angina dela tinha sido 3 meses antes da consulta. No exame físico, ela tinha uma pressão de 130 por 74, frequência de 69, não tinha sinais de hipervolemia ao exame, sem outros achados dignos de nota. De exames complementares, não tinha anemia, a princípio a glicemia de jejum estava normal, função renal preservada, e chama atenção um colesterol bem fora da meta, um LDL de 117. O eletro dela apresenta uma extrasístole e uma provável área inativa inferior. O raio-x, não veio nenhum achado que me chamou a atenção, onde o... Área cardíaca. Eu fiquei na dúvida se aumentava isso, que depois tem o eco que ficou bem em cima. Assim. E esse eco a gente solicitou na própria consulta, que ela não tinha esse eco ainda. Uma fração de ejeção de 50% estimada, com um ventrículo de 51 por 35 e uma hipertrofia miocárdica excêntrica. Ela tinha uma hipocinesia apical, em segmento, cortou aqui, médio do septo e parede anterior, e uma movimentação atípica do septo ventricular. Fora isso, uma insuficiência mitral moderada. Foi ontem que ela fez esse eco. Isso. E daí, vamos para o cateterismo. Gostaria de chamar a hemodinamicista para comentar o cateterismo. Bom dia a todos. Vou começar a comentar a coronariografia dessa paciente. Então, nessa oblíqua anterior direita caudal, a primeira coisa que chama a atenção é a doença difusa, vasos afilados, artéria circunflexa ocluída no terço médio. Tá? A gente vê alguma colateral, um colateral pobre, com doença difusa, mas realmente um aspecto ruim nessa artéria circunflexa. Nessa PA cranial, a gente vê um ramo diagonal com uma lesão grave proximal, tem uma outra placa pelo menos moderada no terço médio, e a artéria descendente anterior, também com aquele aspecto de doença difusa, né? Compromete todo o terço médio, terço distal, um vaso difusamente doente, afilado, realmente um padrão arterial ruim para uma paciente de 42 anos, isso? 49 anos. Mulher, 49 anos. Nessa oblíqua anterior esquerda cranial, mesmo achado, né? Enfim, nada, projeção que não acrescenta nada, realmente um padrão arterial muito, muito ruim. Tem uma diagonal ali. E aqui a gente tem uma coronária direita, para nos ajudar ainda mais. Ela tem uma origem anômala e uma lesão grave no terço médio. Nesse ponto, parece até uma oclusão total com aspectozinho de recanalização. Então, mas mesmo a coronária direita muito afilada. Caso bem grave. Olha lá, a coronária direita sai pertinho da coronária esquerda, tá vendo? Então, além de tudo, uma origem anômala para essa coronária direita. Esse tipo de origem anômala dificultaria um tratamento percutâneo? Muito. Dificulta muito. Porque a pegada é difícil e a gente precisa entregar material dentro dessa coronária, né? Fio guia, balão, estente. Então, você pode ter problema de suporte, problema de apoio. Então, realmente dificulta bastante a intervenção. Interessante. É bom saber. É bom ver. Essas coisas são interessantes, porque quando a gente vai propor um tratamento, a gente tem que levar tudo isso em consideração. Não é, tecnicamente. Mas aonde que é para ser boa, não é boa. Exato. Mas, enfim, coronariopatia grave, triarterial, padrão de doença difuso. A melhor coronária que ela tem é a coronária direita,
com origem anômala, e mesmo assim ela é fina, não fez ventrículo. Tá? Essa precisão, né? Eu não sei se o ventrículo mudaria muito nossa conduta, sabe, doutora? No caso dele, bom, para mim, Não, pensando por conta da coronária esquerda, de uma forma geral. porque estava o caso que se tivesse um músculo bem aumentado, tudo, poderia tentar cirurgia, porque muitas vezes ele parece fino, mas nem é tão fino porque está fluido. Começamos com um caso já meio um pouco complicado, né? É uma paciente jovem, não tem nem 50 anos ainda, mas é uma paciente com antecedente importante de hipertensão e um diabetes aí insulino dependente ou requerente, né, como se fala hoje em dia, e que deve ter contribuído muito para o quadro atual que estamos vendo. Em relação à sintomatologia, eu estava vendo na história aí apresentada e também no prontuário, ela era portadora de uma angina 4, CCS 4, e uma dispneia classe funcional 3, que após a medicação regrediu para 2 apenas. Mas então é uma paciente até certo ponto sintomática. Do ponto de vista físico, é um pouco desfavorável com uma abordagem cirúrgica, porque ela tem 1,42 m e quase 70 quilos. Então, pelo próprio raio-x, dá para ver que ela é uma paciente fortinha, né? Tem mamas grandes, mas isso não contraindica uma cirurgia, apenas é uma doente que tem que tomar muito cuidado, eventualmente, se tiver uma indicação cirúrgica, não usar a dupla mamária, que pode complicar a cicatrização e partir para uma infecção, especialmente por causa do diabetes. Foi muito bem analisado o quadro de anatomia da paciente, anatomia cardiológica, e chamou muita atenção essa origem anômala da CD. Para a gente não muda muito na cirurgia, eventualmente, se a CD não interessa muito onde ela começa, mas por onde ela passa. E aparentemente, se tiver uma indicação cirúrgica, a CD é uma CD fina, mas abordável, muito delicadamente, com fio 8-0. O que não pode dizer da CX. A CX é uma artéria praticamente inexistente. E a DA é fechada e aparentemente ela é visibilizada no seu terço médio distal ali. Então, resumidamente, é uma paciente, acho que desfavorável para tudo, mas pode ser operada. Ela pode ter uma indicação, seria tratável a DA vai ser verificada na cirurgia, pode ter uma surpresa favorável, ou não, mas dá para botar uma mamária ali no terço distal. Tem 2 diagonais revascularizáveis, pode até fazer uma sequência ali, eventualmente com uma artéria radial, e a CD com um fiozinho 8-0, bem tranquilamente, com SEC, ela pode ser tratada também. Então, não é o ideal, mas é uma paciente que pode ser revascularizada se não se optar por um tratamento clínico. Realmente eu concordo que para angioplasia é bem desfavorável. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Num caso como esse, com leito aparentemente bastante desfavorável, até para uma revasc cirúrgica, você acha que uma angiotomo poderia ajudar na decisão, não? Para a gente ver leito, tudo isso? Ajuda, mas não é obrigatória, né? Porque o inverso é verdadeiro, né? A partir do angiotomo, o CAT é obrigatório. A partir de um CAT, o CAT está bem razoável e está bem. O que vai se decidir da DA, que normalmente é a cirurgia mais duradoura, né? A mamária para DA, eventualmente sequenciando para uma diagonal, está bem claro, aí vai ser visto na hora. Então, eu acho que a angiotomo não acrescentaria nada como auxílio anatômico para uma intervenção. E minha grande pergunta é, vale a pena rachar o peito sem a gente ter essa certeza? Porque o leito da DA, para mim, me parece muito ruim. Então, esse é o ponto. Parece... Pode ser médico. Vale a pena comprar essa briga, comprar esse risco? Eu acredito que valha, porque é uma paciente jovem e sintomática. Apesar da medicação, ela persiste sintomática dentro da finalidade da cirurgia, de aliviar sintoma e prolongar a vida. Eu acho que ela teria uma vantagem com isso. O grande problema aí
é o tipo da doente, o tipo físico, né? Que é uma diabética com insulina baixinha e realmente obesa. Isso a torna mais sujeita a algum problema infeccioso, mas é um risco que tem que correr. Eu indicaria, assim. Só, antes de prosseguirmos, a professora pediu para eu mostrar as medidas do O eco. direitinho, Eu não vou- para ver detalhes do certo, parece que Eu vou abrir aqui rapidinho. tem certinho, mas até para, digamos, reforçar a indicação cirúrgica. Temos o laudo provisório apenas. Os scores estão aqui embaixo já? Eu já vou mostrar. Aqui, Então, o certo para o posterior são normais, quer dizer, não tem afinamento do certo. Tração de direção, rebaixada, o ácido não é tão grande, a insuficiência central não deve ser tão grande. Então, é uma hipoapical, médio. Pode baixar? Ok. Tá. Moderado. Deve ser extremamente isquêmico, né? Tá. Ok. Seguimos, então. A proposta do Dr. Júlio Tacado, né, que foi Isso. médico assistente que foi cirurgia, coloca para os scores e a gente chama a hemodinâmica para comentar na sequência. Aqui os scores de risco, então. O Sintex de 42. Tá? O Sintex 2, em 4 anos, mortalidade de 8,1% para angioplastia, em 10 anos de 12,7% no 2020. Para cirurgia, em 4 anos, de 0,9%, no 2020, 10 anos, 7,1%. O Euroscore 2 de 1,34%, e para o Precise DAPT, de 0,5% e 0,3%. Sabe o que é que fica faltando? Qual o score de risco clínico, né? Qual seria o risco dela no mesmo período se não operar na angioplastia? Assim, nesse caso, chama atenção isso, né? Da doença, né? A gente não tem esse risco. Essa é uma típica paciente que poderia estar incluída, por exemplo, no isquímia, né? Porque não tem disfunção ventricular, não tem doença do tronco, situação de ação preservada, situação de ação preservada. Então, se a gente for pegar um isquímia em paralelo, a gente sabe que, pelo menos no período de segmento, ambos os procedimentos teriam mais ou menos, comparando o global, né, de intervenção contra a clínica, ela provavelmente cairia no braço cirúrgico, mas comparando globalmente, ela teria mais ou menos a mesma evolução. Eu acho que o foco principal aí seria pensar em alívio de sintoma, né? Mesmo porque, se a gente for pensar, eu sempre brinco, né? Não dá para ser pior do que ocluir. E, de certa forma, ela ocluiu DA, CX, e a própria CD, que, na minha opinião, parece uma oclusão recanalizada, e tem fração de ejeção preservada. Não dá para ser pior do que isso. Então, é muito pouco provável que ela, na evolução, tirando infarto tipo 2, numa situação de hipotensão, choque, muito pouco provável que ela venha infartar com supra de uma forma convencional, né? Eu digo sempre, não dá para ser pior do que ocluir. E ela está aí, viva, com fração de ejeção preservada. Eu imagino que ela tenha colaterais, que a gente não conseguiu ver pela radiografia. Eu também, não tem lógica ela com uma DA fechada no terço médio e uma CX fechada no terço médio, 80% de fração de ejeção. 80% de fração de ejeção. Então, eu acho que tratamento clínico aqui, do ponto de vista clínico, se você pensar que ela já teve uma melhora bastante importante e que ainda tem otimização terapêutica a ser feita, com esse leito distal tão desfavorável da descendente anterior, que na minha cabeça, apesar do Dalan dizer que é revascularizável, eu achei o leito muito ruim. Não acho que dá para a gente ter certeza absoluta do sucesso dessa revascularização. E a chance de uma revascularização incompleta é muito grande. Eu também acho que a proposta de otimização clínica inicial e reavaliação, caso a gente ainda tenha uma paciente extremamente limitada, pensar em cirurgia, não é algo totalmente desfavorável que a gente não possa considerar, tá? Ela tem fração de ejeção preservada, não tem doença proximal na descendente anterior, não tem lesão de tronco, e ela tem uma melhora sintomática muito grande, atualmente é classe 2 de dispneia, sem angina. Eu acho que
A gente poderia até, outras coisas aí, tentar uma terapêutica anti-isquêmica de ação metabólica, que não tem nesse cenário, e reavaliar ela em 2 meses. Se ela ainda estiver limitada, muito sintomática, talvez caminhar, depois do que o Dr. Dalan disse, caminhar para uma revasque cirúrgica. Porque, inicialmente, eu achei a DA irrevascularizada quando eu vi o filme a primeira vez, né? E eu até estava considerando, inicialmente, se ela continuasse sintomática, na tentativa de aliviar sintoma, tratar percutâneo só a coronária direita no segundo cenário. Mas, visto que o professor disse que é passível de revascularização, eu acho que um caminho também bastante lógico seria esse: utilização terapêutica, reavaliação em 2 meses, caso essa paciente, até porque o shape score, né, ela é obesa, pequena, as coronárias parecem finas, leitos distais parecem ruins, eu daria essa chance de utilização terapêutica para reavaliação a posteriori em 2 meses. Agora, Bruno? tendo em vista, ela poderia ir para a fila, Sim, com certeza. e tudo que você falou deverá ser feito em 2 meses. Sim. E ela já está garantindo 2 meses a mais. Nesse sentido, é melhor deixar ela como cirúrgica e a ser reavaliada eventualmente. Um belo comentário, doutora. Com certeza. Bruno, eu comecei falando que é um caso bastante desfavorável. Então, a cirurgia é uma opção. Eu não descarto começar com tratamento clínico. Eu acho até bem adequado, por uns 2, 3 meses, ver como é que ela responde. Uma coisa que nós estamos esquecendo no caso é que, pelo eco, ela tem uma insuficiência mitral moderada. Sim. Isso não seria abordado numa cirurgia no momento, agora. Tem a normal da LAM, 38. Não Então, deve ser tão grande essa insuficiência mitral. Deve ser relatório, isso é uma coisa que acontece todo dia. O relatório do eco sempre vem com uma insuficiência mitral moderada. Ou a gente não considera isso, porque ela tem o ato esquerdo pequeno, ou aguarda um pouco mais, ver como é que evolui essa insuficiência mitral, para numa eventual intervenção mais tarde, posterior, já fazer uma coisa completa. A espectroventriculografia poderia ter ajudado, né? Hoje, eu vou operar um paciente, é um senhor de 77 anos, eu com o Beto, e que é a mesma coisa, só que a insuficiência mitral pelo eco é importante. E pelo CAT não tem insuficiência mitral. Inclusive, o laudo do CAT fala válvula mitral competente. Um ventrículo ruim, dilatado, mas então a gente fica naquela berlinda, porque na cirurgia você não tem como avaliar a insuficiência mitral. Mesmo que você abra o ato esquerdo e exponha a mitral, vai estar ali uma mitral aparentemente razoável, se não tiver ruptura de corda, nada, que não é o caso. Então, é muito frequente isso, cada dia mais frequente, vir um laudo de insuficiência mitral e um doente com uma indicação de revascularização. E o que fazer? Nesse caso de hoje, nós estamos pondo um eco esofágico intraoperatório que vai ser a divisória de águas para a gente atuar ou não nessa mitral, uma vez que é um paciente idoso e assintomático do ponto de vista de insuficiência mitral, da insuficiência mitral. Mas é algo a ser considerado. Mas só para resumir o caso da dona Jacinta, esse que está em questão, eu indico uma cirurgia como uma alternativa, mas, obviamente, um tratamento clínico inicial e ver a resposta, eu acho muito indicado. Só um comentário final, posso fazer um comentário final? Que a cirurgia teria vantagem no tratamento clínico, no segmento de 3 a 4 anos, no caso da revascularização completa, né? Mas essa é uma subanálise tão ruim, Lisboa. Não, sim, mas estou dizendo. Porque, assim, você sempre vai entrar num procedimento de recirurgia ou de angioplastia com o objetivo de fazer uma revascularização completa. E aí essa é uma análise a posteriori que não dá para você garantir. Essa, além de tudo, tem uma chance grande de revascularização incompleta. Não, então, mas justamente isso. Quer dizer, na realidade, apesar de ser uma subanálise, como você falou, a lesão de tronco no síntese era subanálise também. Né? Quer dizer, não era o estudo do síntese, depois foi reavaliado. Mas você quer dizer o seguinte, que na revascularização, seja orgânica ou cirúrgica, né, quer dizer, a vantagem é sempre quando você faz uma revascularização mais completa. Quer dizer, quando você já vai para um caso que você já pressupõe que a revascularização vai ser completa, quer dizer, você precisa avaliar bem o risco-benefício do procedimento. Né? Quer dizer, isso que o Dalan comentou, quer dizer, não é tão favorável, mas é passível de revascularização.
Doutor Campos quer comentar? Assim, eu concordo com o que foi colocado. Do ponto de vista técnico, o tratamento percutâneo nessa paciente, o que eu poderia oferecer é a abordagem da coronária direita. Eu não sei exatamente o que isso vai melhorar a qualidade de vida dessa paciente, mas eu acho que a DA e a SX para tratamento percutâneo são bem desfavoráveis. Tá? A gente tem casos extremos de vaso fino, pode ser utilizado, balão farmacológico. O vaso fino é um caso extenso, faz uma angioplastia com balão, depois do resultado da angioplastia do balão com sucesso, coloca o balão farmacológico ali no local. Mas a consistência de uma angioplastia com balão farmacológico em vaso fino, sucesso, nesse tipo de caso, não é tão consistente quanto uma angioplastia com stent. Né? Então, do ponto de vista prático, o sistema único de saúde, e o que eu posso oferecer para essa paciente, essa seria a angioplastia da coronária direita. E a sua opinião, no caso, a minha opinião, eu acho que é um caso que eu tentaria realmente tratamento medicamentoso. Mas eu gostei do caminho da doutora Ana, da gente encurtar o tempo dela de permanência. Então, eu acho que a inclusão dela na fila de reavaliação sintomática, e aí, caso ela melhore muito sintomaticamente, porque realmente nossa fila está de 1 ano e 6 meses atualmente, né? Então, eu acho que a gente pode ganhar tempo nesse período para ela, se a gente fizesse ajuste terapêutico, André, eu estou deixando isso escrito aqui. Uma das opções, se ela tiver condição, é terapêutica metabólica, porque do ponto de vista até de hemodinâmica, ela está com o duplo produto bem controlado. E aí a gente reavaliar durante a estadia dela na fila. Caso essa paciente tenha uma qualidade de vida boa, sem perda funcional, a gente pode considerar ainda manutenção em tratamento medicamentoso. E aí a gente aguarda a evolução, por exemplo, dessa insuficiência mitral, a evolução da paciente, e pode também considerar reavaliação para cirurgia no momento a posteriori. O mais importante, eu acho, que vocês terem na cabeça de vocês em relação à isquemia, André, é que a escolha, quando a gente fala tratamento invasivo e conservador, a gente está falando da escolha inicial do tratamento. Nada impede também de, na evolução dessa paciente, a gente reavaliá-la e indicar uma intervenção em qualquer momento. Então, quando eu falo que nesse momento, talvez a minha cabeça fosse tentar utilizar tratamento clínico, não significa que ela daqui para frente não vai ser mais revascularizada, né? Eu acho que essa é uma opção inicial para a gente tentar. Eu gostei do caminho da doutora Ana, a gente ganha tempo para ela em relação à fila, mas eu acho que a gente vai reavaliar ela com a possibilidade de adequação medicamentosa. Caso isso não funcione bem, ela continue sintomática, essa insuficiência mitral se mostre na evolução mais importante ao longo do tempo, a gente pode considerar o tratamento cirúrgico. Uma coisa pontual também é que é um paciente obesa, né? Então, assim, a gente fala muito de medicamentos somente, mas o nosso estilo de vida para ela é fundamental, né? Eu acho que até esse tempo, não só pensando nos sintomas, mas também preparar ela para uma possível cirurgia, em algum momento, com certeza ela vai precisar. Então, acho que fechamos assim, né? Então, a gente coloca na fila, tratamento clínico e se ela necessário, tá?